Pessoal, fique ligado agora nas perguntas do Instagram. Que perguntas interessantes para edificação da tua alma. Vamos ver a primeira pergunta e vamos continuar com esse quadro. Fique ligado. Pastor, qual a parte difícil de lidar com a fama? A fama, a parte mais difícil é a perseguição e a inveja. Quando Deus vai te exaltando, você ganha mais inimigos, porque eles queriam estar no seu lugar. A exaltação vem de Deus, é claro, depois de muito sofrimento e... Você, quando o Espírito Santo, tem perdão quando se arrepender? Não, de forma nenhuma, nem se arrependendo. É o único pecado que não há perdão, ok? Porque é o Espírito de Deus, é o que veio dentro dele. E tudo que vem de dentro é pior do que um tapa no rosto de Cristo. Então sentiu mais. O que seriam os pobres de espírito do Monte das Bem-aventuranças? Olha, quando a gente fala dos pobres de espírito, bem-aventurados eles, porque chegaram aqueles que davam enriquecimento do espírito. A palavra vivente agora fazia com que todos se enriquecessem da vida. Por isso que ele disse, bem-aventurados vocês, porque agora de vocês é o reino. Posso ter relação menstruada? Não, de forma nenhuma. Em Levítico 15, 24 já fala sobre isso, que o homem que tivesse uma relação com uma mulher, ou vice-versa, estaria como imundo. Cuidado, hein? Não pode, de forma nenhuma, respeitar os limites do corpo. Tudo tem seu tempo. Brinco, maquiagem, atingiu o que no mundo espiritual? É simples. Meu cabelo está vermelho, tá? Mas não é meu. Então eu adicionei algo que não vem da criação divina. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E não deve acrescentar e nem tirar, ok? Vigia. Pastor, eu namoro com pouco tempo, vou morar junto, para não viver no pecado. Devo casar? Claramente que deve casar, é uma obrigatoriedade. Todo ato conjugal numa relação deve ter casamento para que se ligue no céu a justiça do Senhor. Se não, estará em prostituição. Como receber o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é línguas. O batismo com o Espírito Santo é a conversão, o arrependimento, tá bom? Línguas é um dom do Espírito. Então, toda vez que você se arrepender, você recebe o dom do Espírito. Pastor Júlio, como o Senhor te usa tanto? Olha, na verdade, Deus ele usa todos, aqueles que um dia deixaram sua própria vida para viver a vida dele dentro de nós mesmos. E isso é o poder que vem dos altos céus quando deixamos tudo para trás. Se eu não for batizado nas águas, vou ser salvo? Olha, ele diz, aquele que pode fazer não faz, comete pecado. Então, se dá tempo, é melhor batizar nas águas, pois está escrito, aquele que nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então, se dá tempo, vai lá. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ganhar mais almas para Jesus e o meu maior desejo aqui na terra é ver todos felizes através dos ensinos e libertos e transformados. Continuar sendo assim. Posso comer carne de porco? Sim, não tem mais problema algum, né? Agora o pecado é o que sai da boca e não o que entra. Jesus santificou a carne ali para Pedro, como forma também que a graça agora aboliu a lei em algumas partes. Essa é demais, hein? Alguém aí numa igreja, o pastor falar que não é o lugar dela, que lá não é o lugar dela, o que você acha? Sou eu. Ah, meu Deus do céu. Se o lugar seu não é na igreja, é na onde? E o dele? Onde que é? Cada uma. Pastor Júlio, de onde sai tanta sabedoria? Opa! No meio de várias mentes pensantes. A minha e a do Espírito, né? E é dele que vem toda a sabedoria e o meu do agir. Mas, sacrificando com amor, Deus assim revela. Tatuagem é pecado? Claramente, tatuagem é a marca do corpo. O corpo não é nosso, ele é templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa, uma ética muito grave durante um concílio entre o corpo e o espírito. Deus é para o corpo. É pecado usar hidratante labial sem cor? Não seria pecado. Na verdade, a exuberância, ela dos limites, né, que ultrapassa, que torna esse comportamento de vaidade. Mas como é um hidratante que vai fazer parte e bem para o seu corpo, vamos lá. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ganhar mais almas para Jesus e o meu maior desejo aqui na terra é ver todos felizes através dos ensinos e libertos e transformados. Continuar sendo assim. Se eu não for batizado nas águas, vou ser salvo? Olha, ele diz, aquele que pode fazer não faz, comete pecado. Então, se dá tempo, é melhor batizar nas águas, pois está escrito, aquele que nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então, se dá tempo, vai lá. Pastor, qual a parte difícil de lidar com a fama? A fama, a parte mais difícil é a perseguição e a inveja. Quando Deus vai te exaltando, você ganha mais inimigos, porque eles queriam estar no seu lugar. A exaltação vem de Deus, é claro, depois de muito sofrimento e batalhas. O que seriam os pobres de espírito do Monte das Bem-aventuranças? Olha, quando a gente fala dos pobres de espírito, bem-aventurados eles, porque chegaram aqueles que davam enriquecimento do espírito. A palavra vivente agora fazia com que todos se enriquecessem da vida. Por isso que ele disse, bem-aventurados vocês, porque agora de vocês é o reino. Como receber o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é línguas. O batismo com o Espírito Santo é a conversão, o arrependimento, tá bom? Línguas é um dom do Espírito.
Então, toda vez que você se arrepender, você recebe o dom do Espírito. Pastor Júlio, como o Senhor te usa tanto? Olha, na verdade, Deus ele usa todos, aqueles que um dia deixaram sua própria vida para viver a vida dele dentro de nós mesmos. E isso é o poder que vem dos altos céus quando nós deixamos tudo para trás. Maquiagem, atingiu o que no mundo espiritual? É simples. Meu cabelo está vermelho, não tá? Mas não é meu. Então eu adicionei algo que não vem da criação divina. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E não deve acrescentar e nem tirar, ok? Vigia. Posso ter relação menstruada? Não, de forma nenhuma. Em Levítico 15, 24 já fala sobre isso. Que o homem que tivesse uma relação com uma mulher ou vice-versa estaria como imundo. Cuidado, hein? Não pode, de forma nenhuma, respeitar os limites do corpo. Tudo tem seu tempo. Pastor Júlio, para ser contra o Espírito Santo tem perdão quando se arrepender? Não, de forma nenhuma, nem se arrependendo. É o único pecado que não há perdão, ok? Porque é o Espírito de Deus, é o que veio dentro dele. E tudo que vem de dentro é pior do que um tapa no rosto de Cristo. Então sentiu mais. Pastor, eu namoro com pouco tempo, vou morar junto, para não viver no pecado. Devo casar? Claramente que deve casar, é uma obrigatoriedade. Todo laço conjugal numa relação deve ter casamento para que se ligue no céu a justiça do Senhor. Se não, estará em prostituição.